Carta Educativa é provavelmente o mais ambicioso projeto jamais desenvolvido no Concelho de Paredes. 10 anos depois, há enormes diferenças no Concelho de Paredes ao nível da qualificação dos jovens. A nossa Carta Educativa foi um projeto de educação para a comunidade. E Paredes foi um exemplo, de facto, foi um exemplo pelo dinamismo que criou. Há realmente um antes e depois desta Carta Educativa. Em 2005 nós registávamos 43% de abandono escolar no 9º ano, cerca de 60% no 12º ano e uma taxa de retenção também ela muito elevada. A verdade é que o nosso território era igual a muitos outros no país, com escolas ainda do plano centenário, que apesar de terem vindo a ser restauradas periodicamente, não deixavam de não reunir as condições essenciais para que uma moderna agenda educativa pudesse ser implementada. Com a Carta Educativa nós renovamos todo este conceito. Há quem diga que nós fizemos uma revolução, eu não gosto desta expressão, prefiro uma ruptura, porque efetivamente nada daquilo que temos hoje se compara ao que tínhamos no passado. E a verdade é que 10 anos depois nós temos territórios educativos completamente reestruturados e envolvidos 10 anos de grandes desafios, de um investimento muito grande, de muitas dificuldades que tivemos de ultrapassar. A verdade é que, olhando para aquilo que já temos, permite-nos perceber e permite-nos entender que o futuro será certamente risonho. No ano passado, por exemplo, pela primeira vez na história da nossa terra, todas as escolas de Paredes estiveram acima das médias nacionais, dos exames nacionais. E este é um registro que ninguém pode ignorar. E é naturalmente consequência de uma agenda educativa, mas sobretudo da criação de mecanismos para que a comunidade escolar possa autodesenvolver-se. E isto aconteceu porque não apenas temos escolas novas, mas porque estas escolas permitem massa crítica, porque as escolas têm centenas de alunos e é muito mais fácil desenvolver projetos e massa crítica quando há muita gente para trabalhar e, de facto, os alunos em grandes quantidades nos centros escolares ajudam a que a escola seja mais competitiva, seja mais inclusiva, seja mais metódica, mas também por causa das iniciativas extracurriculares que nós desenvolvemos. Nós fomos um dos primeiros concelhos em Portugal a ter a oferta das atividades extracurriculares. Nós fomos o primeiro organismo público em Portugal a defender os 12 anos de escolaridade e nós temos, por exemplo, 85% das nossas crianças no primeiro ciclo que têm apoios sociais. A Carta Educativa é um sonho, é fruto de uma ambição, é fruto de muita determinação e de persistência. A Carta Educativa não é só um projeto de redefinição de uma rede de oferta escolar, de equipamento escolar, é muito mais que isso. E é por isso que foi também um caminho difícil, mas que valeu a pena. Mas não podemos esquecer, nesses primórdios da Carta Educativa, a dificuldade que foi de, numa primeira fase, envolver toda a comunidade nesta discussão. E isso foi talvez o mais importante. Foi fazer sentir à comunidade que a educação continuava a ser e continua a ser, como referiu o Presidente da República, o principal elevador para o sucesso do plano de vida de cada uma das crianças e particularmente para o sucesso coletivo de uma comunidade. Quando colocamos também a tónica no Paredes Concelho, que aposta nos 12 anos de escolaridade, mesmo muito antes dela ser obrigatória, teve como objetivo de envolver toda a família, todo o núcleo familiar, todas as pessoas que fazem parte da família, a perceber que, efetivamente, todos temos que colaborar no percurso escolar de uma criança, de um jovem. E eu penso que aí foi a grande vitória deste Concelho. É desse trabalho, no fundo, que resulta uma mais clara identificação do que é que são as necessidades em centros escolares, o que é que são as escolas que podem ser modernizadas, quais são as escolas que têm que ser construídas de novo. É todo um trabalho que vai a par e passo da própria elaboração da Carta Educativa, que vai a par e passo da construção desse instrumento. É uma dinâmica muito interessante, porque as autarquias envolvem-se não apenas no fundo, na concretização daquilo que eram as suas competências em sentido estrito, que era cuidar da manutenção e da conservação dos edifícios do primeiro ciclo, mas têm um envolvimento muito maior, passam não apenas a cuidar da manutenção e da conservação dos edifícios, passam a construir novos centros, passam a proporcionar às escolas, aos alunos, melhores condições
de ensino, sobretudo no que respeita às atividades de enriquecimento curricular. E Paredes foi um exemplo, de facto, foi um exemplo pelo dinamismo que criou e pela antecipação de todos os problemas, ao mesmo tempo que elaborava a Carta Educativa e resolvendo os problemas mais urgentes, o que significa que ganhou muito tempo, fez o trabalho muito rapidamente de reorganização da rede e hoje tem um parque escolar de que se pode orgulhar. Há vários fatores que condicionam, que influenciam uma boa educação e que realmente não passam só por bons professores, por bons alunos, por bons pais encarregados de educação, passam muito também pelas condições em que o ensino-aprendizagem é realmente facultado e ministrado. E a verdade é que aqui estávamos não pior do que o resto do país, com certeza, mas tínhamos uma ambição maior, que era criarmos escolas de excelência. E a verdade é que os resultados estão à vista e não podemos dissociá-los, se não são unicamente dependentes realmente da Carta Educativa e de toda esta dinâmica que daí se pôde instalar, mas também não são alheios a ela, tenho a certeza, e não é por acaso que temos neste momento resultados que nos orgulham, quer ao nível do abandono escolar, que está reduzidíssimo, quer ao nível dos resultados escolares em termos das avaliações, que realmente conseguimos, pela primeira vez, que todas as escolas do Concelho de Paredes estivessem acima da média nacional. Nestes 10 anos, Paredes soube mobilizar os recursos da autarquia, os recursos do Estado, do Governo, sobretudo do Ministério da Educação, os recursos dos fundos europeus, mas também os recursos da sociedade civil, dos cidadãos, dos empresários, seja a nível regional, seja a nível nacional. Nessa mobilização da sociedade civil, a Associação EPIS, Empresários pela Inclusão Social, teve um papel importante com a parceria que fez com a Câmara Municipal de Paredes e a criação da APIS, que permitiu lançar os programas de combate ao insucesso escolar no segundo e no terceiro ciclo. Em 10 anos, de facto, Paredes conseguiu uma transformação muito importante na área da educação, desde logo no parque escolar e nos projetos educativos inovadores, na rede de transportes escolares, nos apoios sociais e pedagógicos aos jovens, aos alunos, mas em particular nos resultados de redução do abandono escolar e do insucesso escolar, sobretudo no terceiro ciclo e no secundário. Em termos de desporto, por inerência da construção de alguns centros escolares, alguns equipamentos desportivos que foram construídos nesses centros escolares e que ajudou a desenvolver naturalmente aquilo que é o desporto das variadas modalidades que existem no Concelho, ficarmos com todos estes equipamentos dispersos pelo Concelho, aquilo que não existia antigamente. Isso ajudou realmente a formarmos outras associações, outros clubes que por sua vez estão a utilizar esses equipamentos e já hoje temos alguns resultados, nomeadamente em algumas atividades e modalidades que os resultados foram subindo e chegamos a ter até aos campeonatos nacionais e inclusivamente campeões do mundo. Outro dos grandes benefícios que a Carta Educativa nos trouxe, que foi realmente termos a oportunidade de devolvermos à comunidade dezenas de escolas que foram, entretanto, ocupadas e cedidas às associações concelhias. Portanto, também aqui houve uma oportunidade para reforçarmos a dinâmica associativa do Concelho. Por força da Carta Educativa, foram dezenas de escolas que foram disponibilizadas para que realmente essas associações tivessem a sua sede própria, pudessem fazer realmente o seu planeamento e sabendo que têm onde concretizar as suas atividades, onde fazerem as suas reuniões e, portanto, foi também um passo muito grande na dinâmica do nosso tecido associativo, que é muito rico.
centros escolares, de facto, vieram ajudar bastante em termos de consolidação de recursos centralizados no mesmo espaço, que em escolas pequenas era impossível dotar as escolas pequenas com recursos que um centro escolar tem. Acho que realmente esses centros escolares realmente vieram alterar a educação, a gestão da educação e depois a forma de trabalhar também. Não foi fácil porque estamos habituados a trabalhar em 2 ou 3 escolas. O que é que se passa com... Tem que trabalhar depois em grande número e também há que mudar a prática pedagógica, há que mudar os hábitos de trabalho, mas para nós, direção, é mais vantajoso. Estes edifícios oferecem aos alunos uma série de possibilidades que nas anteriores escolas não tinham. Não há qualquer comparação possível, porque, repare, estes novos centros estão adaptados à nova realidade, à nova sociedade em que nós vivemos. Repare, nós aqui temos todas as tecnologias, ou é possível utilizar todas as tecnologias que nas antigas escolas não tinha qualquer cabimento. Há uma maior rentabilização dos recursos, os espaços são muito melhores, os meninos têm outras condições, por exemplo, para a prática da educação física que noutras escolas não tinham. E temos aqui espaços e balneários onde eles podem tomar banho e fazer as aulas de educação física com outras condições que anteriormente não tinham. A primeira grande vantagem é a vantagem material. Portanto, a existência de edifícios físicos com características que, sendo muito diferentes da escola tradicional, digamos assim, são também muito melhores. Desde logo este espaço em que vemos as crianças mais felizes, muito mais envolvidas, a partilhar muito mais este espaço. Também um ginásio que não tinham possibilidade de ter e uma biblioteca que é de todos, é para todos e que faz com que o sucesso escolar seja ainda maior. Para além disso, as salas de aula que têm outras condições que as antigas escolas não tinham. Há mais turmas do mesmo nível no mesmo espaço. Podemos diminuir aquilo que eram as grandes diferenças da passagem do primeiro para o segundo ciclo, porque há uma organização já mais parecida. Há a questão da cantina escolar, que também feita de raiz proporciona outra qualidade. E também podemos falar na melhoria que trouxeram os transportes escolares. É mais fácil para os pais mandarem os miúdos para a escola nos dias de hoje. É muito importante que as escolas tenham a representação dos pais, é muito importante que os docentes sintam a presença dos pais, pela parte positiva, obviamente, não é? Sintam que os pais querem estar presentes, sintam que os pais querem fazer parte do crescimento escolar dos filhos, da educação escolar dos filhos e essa presença nota-se cada vez mais nas escolas e nota-se o bom funcionamento, nota-se também, as escolas são novas, não é? Mas nota-se que há ali uma ligação muito grande entre corpo docente, entre pais, entre alunos. Esta escola é maior, tem mais condições e a outra escola tinha mais natureza, tinha mais verduras. Esta escola é muito fixe, tem muitas salas, atividades divertidas. Uma biblioteca para nós irmos ler livros e isso. Tem um pavilhão. Quando viemos para a escola nova, sentiu-se uma grande diferença nas condições, porque a escola é nova, temos aqui boas instalações. Apesar de haver alguns problemas, cá na escola, como todas as escolas, temos muito melhores condições que tínhamos na outra. E mesmo em termos de ambiente, sentiu-se muito porque tínhamos assim, gente muito mais velha aqui, a diferença de idades é muito pequena, por isso acho que tivemos uma grande melhoria a vir para aqui. Isto enche-me de orgulho, mas mais me encherá se estas crianças, hoje beneficiárias desta nova política educativa, puderem acrescentar valor à nossa terra. Eu faço votos para que eles façam o seu percurso escolar, que fiquem por cá, que regressem a Paredes para desenvolverem as suas atividades profissionais, que criem empresas, que sejam bons trabalhadores, porque se isso acontecer, eu vou olhar para trás e vou dizer que valeu a pena. E valer a pena aqui é ver um território mais competitivo, ver as pessoas mais felizes, porque a Câmara Municipal, no seu devido tempo, soube estar ao lado de quem precisava destes incentivos.